Bem, boa noite a todos. Aqui iniciando, né, mais uma live. Desculpe o atraso. Hoje aqui um pouco frio, né? Tive aqui uma dificuldade na internet, mas como prometi, né? Vou aqui falar um pouquinho sobre a palavra, sobre a nossa caminhada, né? Como se diz, muita calma, né? Muitas vezes é melhor não saber tudo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre 3 versos do livro do profeta Abacuque, que está no livro 3, né? No verso 17, 18 e 19. E onde diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É um livro aqui do profeta Abacuque, né? Onde ele fala da confiança dele em Deus, né? E boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Bem, o que eu tenho a falar, né? Muitas vezes o processo da caminhada, né? Ele é difícil, né? Ele é desafiador. E quando Deus te chamou, Deus ele não prometeu que seria fácil, né? Às vezes você tem uma promessa de Deus, né? Mas o processo ele é tão grande, ele é tão doloroso, né? Que às vezes você não vê, você não enxerga aquilo que Deus tem para você, né? E o processo ele te coloca à prova no destino que Deus traçou para sua vida, né? Que Ele traçou para nós. Se a gente analisar a Bíblia, a gente sabe que todos os homens que marcaram a história da Bíblia, todas as vezes que Deus traçou o caminho de algum deles, Ele nunca falou do processo, Ele nunca falou do que ia acontecer, do que ele ia passar, até ele receber ali as bênçãos que Deus tinha para ele. Quando Deus, né, ele ali chamou José, ele não falou para ele o processo que ele ia passar, tudo que ia acontecer com ele até ele chegar a ser o rei do Egito. Ele foi perseguido, né? Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi lançado numa cova. Quando também Deus chamou, quando ele mandou Samuel na casa de Jessé para ungir o rei Davi, para ali declarar o próximo rei, né? Ele também foi perseguido, ele teve perdas. Mas ele nunca, né? Ele nunca abandonou a Deus. Ele nunca deixou de acreditar nas promessas de Deus. O processo, né?
ele vem para poder fortalecer. O processo, ele te capacita para viver as promessas de Deus. Deus, ele não faz, né? É o fato de você estar vivendo um processo dolorido. Ele não faz isso, né? Isso não significa que Deus ele esqueceu do seu destino. O fato de estar em meio, né, a essa pandemia, a uma crise até mundial, vocês nunca imaginaram que ia passar por tudo isso. Né? Isso não significa também que a promessa de Deus, ela não vai acontecer. E como diz aqui a palavra, nem ainda, né, que não haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. E foi isso que José fez, foi isso que Davi fez. Independente da situação, eles não deixaram de acreditar na promessa de Deus. Aqui, né, nesse livro, Abacuque, ele descreve ali o cenário que estava acontecendo naquela época. Era um cenário também difícil, né? Então, o que a gente vê, o que a gente tira disso, é que mesmo naquele processo dolorido, a qual José passou, né, sofrendo todas aquelas humilhações, vergonhas, mesmo assim ele não desistiu, ele não se afastou de Deus, mesmo com toda dificuldade, sendo enganado, traído, perseguido, né, depois pela mulher de Potifar. Então que a gente vê todo o processo, ele capacita a pessoa para que ela viva o melhor de Deus. E a gente tem que estar, a gente nunca está preparado, mas a gente tem que buscar força, né, no único Deus. É a fé que eles tinham, eles acreditaram ali nas promessas de Deus para a vida deles, né? E foi isso que levou eles a alcançar a vitória, né? Se a gente for olhar todo aquele processo que eles passaram, né? O processo, mesmo ele sendo dolorido, ele determina, né, o tamanho do projeto que Deus tem para você, né? É necessário muitas vezes passar por esse processo para que você veja o tamanho, né, das bênçãos que Deus está te preparando. E a gente só consegue alcançar a vitória, só consegue alcançar as promessas de Deus se a gente persistir, se a gente acreditar que independente da situação, independente da dificuldade, né, há uma promessa de Deus, né? E todo o processo doloroso, muitas vezes você pensa que você nem está no lugar certo. Você acha que está fora de onde você deveria estar. Ou você acha que está na casa errada, no trabalho errado. Mas mesmo assim, todo esse processo, ele te capacita, né? Ele te faz de você. Você olha no espelho e você se vê um barro, né? Mas Deus, ele vê em você um vaso. E é isso, né, que o processo faz com você. Ele te capacita. E ele te leva para o centro da vontade de Deus, né? Então Deus, ele tem promessas para mim e para você.
Mas há uma coisa, né? Nenhum desses que foram chamados, ele jamais imaginou, né, que eles passariam por tudo isso. Mas quando Deus chamou eles ali, Deus não falou com eles pelo processo que eles iriam passar. Deus só falou da promessa. Então, todo o processo, independente do que a gente passa, né, ele nos leva àquilo que Deus tem pra gente. Então, mesmo passando por tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, mesmo havendo todo esse medo, independente disso, nós temos que crer em Deus. Aqui, Abacuque, né, ele acreditava, né, em Deus. Ele fala aqui que ele foi capaz, né, de, mesmo com dor e louvores, aqui ele fez uma oração a Deus, né? E mesmo com todos aqueles acontecimentos que estavam acontecendo naquela época, ele declarava: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? Então apenas Deus, ele era suficiente para Abacuque, né? E apenas Deus, ele pode ser suficiente para nós também. A frustração, muitas vezes quando ela vem, né? E ela tenta tirar o nosso foco, tirar a nossa fé, né? E muitas vezes até nos fazendo acreditar que a gente não vai alcançar, que aquela promessa que a gente tem, a gente não vai chegar a alcançar, não vai chegar no fim daquela promessa, mas a gente tem que olhar pelos olhos da fé, da mesma fé que Abacuque teve, né? Acreditando que apenas Deus era o suficiente para poder levar ele, né? E então, assim, a fé, né, ela espanta a frustração. Quando a gente tem fé, ela vence o medo. Aquela frustração que a gente tem, aquele medo de a gente não alcançar as promessas de Deus, né? Mas se a gente coloca a fé em Deus em primeiro lugar, né, ela nos dá força para viver bem e sem termos muitas coisas de valor terreno. A gente não precisa de bens materiais se a gente tem fé, porque ela nos faz vencer, ela nos faz levar até aquele sonho que Deus planejou para a gente, né? E a fé, ela nos lembra que temos, né, uma identidade, uma promessa de Deus, né? E ainda que a calamidade venha, né, a gente tem que confiar e colocar a nossa fé em Deus, né? Quando a gente tem essa fé, esse passo de fé, ela permite que Deus, ele nos faça, ele nos dê força, né? E essa fé, ela nos permite andar nas alturas. Amém? Então é isso que eu tenho para deixar hoje, né? E que Deus, ele abençoe cada um, que aonde essa live chegar, ela possa, né, alcançar o coração de cada um que estiver ouvindo, que independente da situação, que todos creiam nas promessas de Deus, mesmo passando por um processo doloroso, mesmo achando que você não está no lugar certo, que ali não é o seu lugar, mas creia, porque Deus, a gente depende somente de Deus. E tendo Deus, as outras coisas ficam muito mais fáceis, né? E o processo, ele só nos leva a estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite. E quem assistir essa live, compartilhe. Pode ter que tenha pessoas que precisam ouvir. Amém? Boa noite a todos.